E como o senhor científico, com o bom amigo Zermon, está aliado para o serviço de TV Bijimita. Está no centro de saúde de Cunhamel, onde a nova antiga fala que o enfermeiro-chefe Julião K, que está ali para falar sobre o funcionamento do centro de saúde de Cunhamel. É centro de saúde de Cunhamel e centro de saúde que mais garante na região de Biombo. Então, se mãe não alonga tempo, não passa para poder notar que Julião, nós vimos falando sobre o centro de saúde de Cunhamel, enfermeiro-chefe. Então, chefe, o que eu podia falar sobre o centro de saúde de Cunhamel? Bom, primeiramente, então, boa tarde a todo o público. E depende, boa noite, bom dia, conforme a hora, quem ainda vem assistir o vídeo. Primeiramente, falando do centro de saúde, preciso não quadrar índice. É centro de saúde, cada tipo de centro de saúde. Mas normalmente tem essa designação. Nós vamos ter centro de saúde tipo A, tipo B, tipo C. Mas falando já de centro de saúde de Cunhamel, não tratou de centro de saúde tipo B. O que eu mandei falar do centro de saúde tipo B? Para ver essas certas particularidades. Então, para ver que tem bloco operatório, mas se tem internamento, e tem alguns serviços essenciais, maternidade, e tem esse PAF, e tem esse CTA, tem esse CDT. Então, esse basicamente os serviços que estão sustentados, tem esse laboratório que está sustentado como centro de saúde tipo B. Esse para já, para sintonizar entre como esse é o centro de saúde tipo B. Mas na verdade, na perspectiva, eu não penso como se ser um centro de saúde tipo A, muito mais melhor. Para ter um nível de intervenção mais elevado. Daqui ainda tem um bloco operatório, ainda tem aquele serviço mais amplo, ainda tem banco de sangue, como eu podia falar. Vai muitas vezes ser um dos objetivos que mata foi com que não vá com o paciente para a visão. Então, em menor de centro de saúde, não pode falar assim, não pode simplificar assim em aspecto. Centro de saúde tipo B, neste caso, é sempre esse que se categoria. Primeiro chefe, o que pode falar sobre o funcionamento desse centro de saúde em termos técnicos que o tem? Bom, falando de técnico, quando eu falo de técnico, praticamente não trata de recursos humanos. Sempre é péssimo. Nem sempre falar, não, bom, e cá como é somente nem centro, mas não por falar a nível nacional. Mas somos nós a falar especificamente de centro de saúde de Cunhamel, que é um centro de saúde que não pode falar uma imagem. É que está aglomerado diferentes áreas sanitárias, diferentes áreas sanitárias que compõem a região de Biombo. Então, quando nós falamos de diferentes áreas sanitárias como a região de Biombo, vamos falar de quê? Qualquer caso, por exemplo, não trata de Bijimita, por exemplo, um centro de saúde tipo A, porque tem um caso que ultrapassa esse limite, tem que mandar para o centro de saúde normalmente de Cunhamel. Não falei que é de Dorce, não falou de, por exemplo, de Londres, não falou de Yondano, praticamente tem referência doente a esse centro. Então, em termos de, não posso falar assim, desse funcionamento, é um centro normalmente que está estruturado assim, com salário de CTA, que não falei como, normalmente, e que serviço que está a prestar mais para que pacientes que não se vê como, que infecta de HIV, está a receber aqui tratamento da CTA, depois não tem CDT, que está a tratar mais de pacientes, que está a tratar mais de tratamentos, não pode falar assim, de tuberculose, inclusive, logo não está juntado quase mesmo, para ver que não tem a mesma funcionalidade. Não tem aqui enfermarias, obviamente não tem aqui tanto criança, não está falando de pediatria, não tem adulto. Mas na verdade, deve ser assim, enfermaria de homem, enfermaria de mulher. Mas o caso é que sujeita e que ser assim. Então, vamos explicar como. Tanto enfermaria de homem, a soma de mulher não está juntando com. Mas na regra tem que ser separado. Para ver gênero, não se vê próprio, para ver privacidade de paciente. Então, não juntando com. E pediatria não deixar a parte para ver de menino se participar. Então, não tem urgência, praticamente, ele não tem receber mais de pacientes que cada primeira entrada. Depois, e distribuído para diferentes serviços que podem levar à internet. Depois, não tem esse serviço de PAF. Como você não sabe, que é um programa na verdade de vacinação. Então, que um dos mais preocupações
de estrutura sanitária, como vacinar meninos, tipo, para prevenir a manca de doenças, como se liberdade, se não pode lembrar de doença de pneumonia, não estou falando de poliomielite, mas hoje não está muito olhando. E graças à PAF que está funcionando. Então, aqui PAF é que se funcionalidade para controlar mais o programa de vacinação. Então, não tem outro serviço que de nutrição, que é hoje muito preocupante. Está ganhando força, malnutrido, e ainda principalmente na região de Bioma, está a verificar meninos malnutridos. Então, não tem aqui serviço normalmente para fazer aqui cobertura. Obviamente, não diagnosticar a manga de casos de tipo, graças a Deus, não tem alguns recursos em termos de não pode falar assim, medicamentos, alguns produtos, caso não falar de elite, não estou falando de F35, F100, não estou falando tipo que chocolate, não estou falando de Blue que está durando mais, está dado na crenagem. Então, outro serviço mais de salento não tem maternidade, obviamente, tem necessidade, não tem maternidade. Então, não tem parteiras, larga experiência, apesar de ter déficit na parteira. Imagina, um centro de saúde, que não pode falar a nível de região, não está tendo centro de saúde B, mas aqui na Barra que deve ser B. Deve ser pelo menos um centro de saúde tipo A. Mas nós, para não dizer se ser hospital regional, é mais melhor. Mas, é momento que não conta com 3 técnicos de parteira. Não acho que é insuficiente. E cada conseguir daquela resposta adequada e não ser insuficiente. Então, aquele é um dos dificuldades para conseguir mencionar já. Não ter uma pequena cirurgia, praticamente uma boa, não uma pequena cirurgia, mas tem que ser um operatório, um serviço de cirurgia. Que é obviamente quando trata de hospital regional, com um misto, que é com uma perspectiva, com um falando já, não tem uma sala de urgência que tem praticamente 3 camas e que está dando cobertura mesmo. Não tem farmácia, conhece como nem por medicamento que não pode olhar assim. Então, tem certas limitações, para ver de próprias condições para o centro que está podido conseguir comprar medicamentos suficientemente. Então, esse basicamente, quando eu falo de funcionalidade de um centro, vou poder resumir assim, em aspecto. Se uma questão fala falta de parteiras, porque são 3 técnicos. Então, vou ter serviço de 24 horas, está falando durante uma semana, vou dar hora de 24 horas. Então, como é que você está fazendo? Que mecanismo que você está usando? Para que 3 parteiras? Ou adota certos técnicos para parteira? Ou como é que vou assim? Bom, apesar de não mencionar parteiras, tendo em conta particularidade desse serviço, mas obviamente tem para diferentes serviços. Tanto enfermeiras, conhecem uma regra própria de assistência de um ser humano. O enfermeiro, pelo menos, tem que assistir uns 6 pacientes. Ele está permitindo próprio que condições próprias de dar assistência humana para que o paciente próximo de próximo não receber uma assistência de qualidade. Mas praticamente que existe, entende? Não pode falar assim que existe um aspecto. Então, voltando ao assunto de parteiras, imagina eu tenho 3 parteiras. Obviamente eu não tenho quarto turno, quando está funcionando. Então, e nessa circunstância, o capaz que não está pegando um enfermeiro, tanto enfermeiro ou enfermeira, que tem larga experiência, que poder comentar que situação. Ou aliás, não pode falar assim, para só falar, analisando aspectos só de maternidade, um pessoal que pode trabalhar na maternidade. Então, se não falar um turno geral, praticamente, às vezes está conseguindo 2 enfermeiros, um parteiro. Então, praticamente, aqui tem situação de fato, que eles têm que dar apoio. Para nós, uma maternidade, não é que pode fazer parte. Tendo em conta algumas dificuldades que eles entendem. Então, essas dirigências que não estão fazendo. Se não tem alguns enfermeiros que têm experiência, então não estão fazendo algumas coberturas no aspecto de enquadrar e de mostrar que espírito de trabalho de saúde e equipa. E que pode ser só uma ajuda. O que tem caso no maternidade, não tem cobertura. O que tem na pequena cirurgia, o que tem na urgência, o que tem na enfermaria, assim sucessivamente. Então, resumindo, concluindo, e um trabalho já, não por falar em cooperação, em equipa, que ideal e foco fundamental.
E suma que habitual, magari di si está dotado de médicos na diferentes serviços, por exemplo, tem que estar um só na maternidade, um só na urgência, um só na enfermaria. Será que vai conseguir? Vou ter médicos suficientes que podem ocupar esse serviço ou botar rodar o médico na todo o serviço? Ou praticamente, falando de médico, para quando falar médico em termos de saúde e um dos profissionais, como eu falei, que está na terra. Então, não está falando de começo superior a enfermeiro, não. Mas tendo em conta essa particularidade, aqui tem si responsabilidade, de que usa, de que está. Só para sentir o seguinte, médico e profissional com sistema de saúde é que é responsável em termos de tratamento, de diagnóstico ao paciente. O caso que o enfermeiro é que é responsável mais para assistência do paciente, quer dizer, dar cuidado. Desde fixar catéter, desde a administração de medicamento, desde cuidar próprio do paciente, desde de banho, de dar banho, não posso falar assim, e eles de coisas que não posso falar muito importantes. Na verdade, e tem que ser distribuído assim. Médico tem que ter médico para serviço de maternidade, e tem que ter médico afetado a enfermaria, tanto, não falo enfermaria, tanto homem, tanto mulher, que quer existir, por conta de Deus, e tem que ser médico afetado a pediatria, médico afetado a urgência. Mas, obviamente, cada foi em caso. Não tem só um médico. Então, que médico, obviamente, é que não precisa percorrer todo o serviço, desde CDA, CDT, inclusive para a maternidade, para as pequenas cirurgias, é tudo que está conseguindo reporta de serviço só está o núcleo para começar a afetar a saúde. Mas não vai também possível. Então, se uma nota como aqui mesmo, praticamente está super lotado. Imagina, se caso acontecer na maternidade e acontecer na urgência, e acontecer, por exemplo, na pediatria, ou alguma complicação, será que a pessoa não pode percorrer todo o serviço? Então, essa já, para mais para simplificar, essa é uma dificuldade. Então, para mostrar como e tem déficit de nível. Da primeira tem déficit, vou falar agora, que mais tem déficit. Então, para nós, ali na centro de saúde de Quimé, temos já aqui 15 médicos para nossa imagem. Claro, e está tendo aquele prova da massa assistência. Olha, o médico que tem um caso, tem que discutir com o companheiro. Esse é o possível diagnóstico. Como é que você receber o paciente? Como é que aliás, ele tem que dificuldade para falar entre pacientes com aqueles que formam com técnicos de saúde? Você tem problema não, é que está pedindo grito, ele está roncar, não tinha ele está no trabalho, de a volta, é que está atendendo num momento não mexer. Esse comportamento não acha que atende aqui mesmo? Bom, falando sempre de assistência, praticamente, não estou resumindo assim. Ora, o bem serviço, o bem para por exemplo, um serviço de uma linha, praticamente linha principalmente hospital ou centro de saúde que não trata dela, e tem essa particularidade, e tem essa norma de funcionamento. Muitas vezes, o que é que está mais criando mais confusão nesse aspecto? Outros estão dizendo, mas não, dá bom assistência, outro está dando assistência. Para ver, o tempo que está vindo é que está compreendido como. Normalmente, não tem aqui regra de como, tem paciente de prioridades. Então, que paciente de prioridade é que paciente não se como se diagnóstico e para atuar imediatamente. Mas é que está compreendido. Não está compreendido assim. Que na verdade tem que receber informação assim para poder estar sensibilizado. Mas em termos por exemplo, de assistência ou de acolhimento de não utentes, o procedimento foi bom. Às vezes, está percebendo como foi mal, para ver que. Suma e cada passa aqui particular. Imagina eu ter dos enfermeiros, três enfermeiros, dos enfermeiros, parteiro, o médico, para um centro de saúde tipo B, a nível regional. E tem um caso um caso que dá entrar no hospital. Eu acho que uma classe na condição de ler a assistência de uma forma rapidamente. É cá que tem. Então, a hora que a diligência está na face tudo, é cá terminando o trabalho, que outro paciente, como acha que o médico é muito mais crítico. Então, ele passa um hospital para olha, esse não está me atendendo, mas não está compreendendo, e assim. Mas tudo bem, vamos. De fato, é recursos humanos. Mas, Não, muito obrigado.
chefe não está ali para falar obrigado via do CEPA civil, então, e não está para falar aquilo que não tem uma ou outra maneira de vir assistir esse vídeo. Esse vídeo não pode fazer no máximo para ter visibilidade, para chegar daquilo que mensagem, aquilo que não pode tirar para toda a população de Bismita, de região de Bio, isso não também a população de Bissau, que é aquilo que está dentro da cidade de Bissau ou na região, isso não é aquilo que está na diáspora. Adeus.